Para proferir a palestra Construção de modelos preditivos para melhoria na seleção de processos de compensação de crédito tributário, fará uso da palavra o senhor Leon Solon da Silva, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Acho que vai ser por aqui mesmo, só tem que aprender esse bichinho. Passa, e aqui é do laser, a bolsa e... Ah, perfeito, tá ótimo. Escolher a mão que vai ser difícil, espera aí. Boa tarde, obrigado aos presentes, obrigado ao TCU-SGU pelo convite. Eu queria trazer uma apresentação um pouquinho mais light, né? Tipo, como escapar da malha fina usando mineração de dados, mas meu chefe não sei por que ele não deixou, então eu tive que trazer um trabalho um pouquinho mais complexo. Meu nome é Leon, sou auditor fiscal da Receita Federal. A gente fez esse trabalho na Receita Federal também no mestrado em computação aplicada, né, junto com o Dr. Romeu aqui, muitos alunos apresentando os trabalhos aqui. A gente queria mostrar um pouquinho para vocês desse trabalho que está em desenvolvimento, mas mostrar alguns resultados que a gente já conseguiu e muito mais para motivar vocês a aplicarem a mineração de dados e ver que dá para poder aplicar em muitos problemas para poder solucionar. Bom, achei estranho que quase ninguém falou aqui em motivação de crise financeira, né? Acho que todo mundo deve estar muito bem de grana. A Receita Federal está passando um aperto danado. E a gente está com um problema bem sério de aumento de trabalho muito grande e a cada vez menos auditores fiscais em comparação com o número de contribuintes e de trabalhos, né? E isso vem sendo uma tendência mundial. A gente tem visto muitos países que sempre foram firmes na separação de administração tributária com a aduana, e eles estão pensando em juntar justamente por conta desse problema de recursos, né? O próprio IRS, que é das receitas federais mais fortes do mundo, tem sofrido muito com corte de orçamento. E, então, isso nos leva, né? Os auditores estão tendo que fazer que nem o Neil, aí, se desviando de trabalho para ver se consegue resolver os problemas. E a gente sabe que todo mundo pede gente, todo mundo precisa de gente, mas qual que é a saída, né? Se você vê que isso é uma tendência até mundial de ter menos auditores por população ou por contribuintes, será que é trabalhar melhor? Será que é pedir mais gente, né? A gente acha que o mais interessante, obviamente, a gente tem que continuar pedindo mais gente, queremos concursos, né? Se o pessoal que estiver aí do MPOG, pelo amor de Deus, liberem orçamento para a gente contratar mais gente. Mas a gente tem que sempre estar tendo que melhorar a efetividade. E na Receita Federal, né, e o trabalhar melhor é você tentar selecionar melhor, assim como em muitos órgãos que estão aqui, né? A gente tem muito mais trabalho do que a gente para fazer, então você tem que selecionar de alguma forma, baseado em riscos, qual é a melhor maneira de você selecionar trabalhos, né? E com um volume de dados crescente, isso todo mundo já diz, a gente vê que muitas das aplicações são algoritmos que existem há muito tempo, mas a capacidade computacional melhorou bastante nos últimos anos. E esse volume de dados também cresceu, então hoje em dia não é mais possível você ter só especialistas que conhecem tudo do assunto, mas que não utilizam, às vezes, ferramentas de análise de dados para poder extrair padrões que, humanamente, seria impossível, né? Acho que é um salto da TI, além da automatização de processos, né? A gente falava muito de automatização, facilitação, aqui não. Aqui é você descobrir coisas de negócio que não seriam possíveis se você não estivesse usando esses algoritmos. Então, a nossa motivação é tentar trabalhar melhor e descobrir novas ferramentas aí, né? O Neil conseguindo selecionar bem os trabalhos. Especificamente do trabalho que a gente vai apresentar, a gente vai falar um trabalho de seleção de solicitação de compensação de crédito. Compensação de crédito é uma coisa que é muito comum para a pessoa jurídica, nem tanto para a pessoa física, porque a pessoa jurídica ela paga um monte de tributos federais. E é muito natural ela ter um crédito num tributo e ter um débito no outro. Então, a compensação ela pode pegar o crédito e quitar aquele débito, né? Pode ser do mesmo tributo ou de tributos diferentes. Mas, por que com cargas d'água as empresas gostam tanto de fazer compensação? Porque ela poderia ter o dinheiro de volta, né? Um exemplo de pessoa física, só para a gente ter noção, você vai lá pagar um autônomo, por exemplo, que vai pagar o DARF, né? Que é o nome técnico, que é o Carnê-Leão, que todo mundo chama. A pessoa paga mais, então ela tem um crédito com a Receita Federal, que ela pagou a mais, ela pode receber esse dinheiro de volta. Quando ela vai receber, coitada, não sei, né?
E justamente por isso que, para as pessoas jurídicas, compensar é melhor do que pedir o dinheiro de volta, porque é automático. A Receita é que se vira depois para saber se esse crédito é válido ou se não é. Então, é um grande risco para a Receita Federal. E, em 5 anos, se a Receita não conseguir ver essa compensação, ela está homologada. Então, você tem que ser aceita, a Receita não tem mais o que fazer. Então, é um grande risco para a Receita Federal, por isso que é importante, foi um trabalho que a gente selecionou para poder atacar. Perdão. Na Receita, já existe uma grande gestão de riscos do crédito, vocês viram que tem um risco bastante grande, então tem um sistema já que é alimentado por especialistas na área, que colocam lá critérios de risco, e que muitas das solicitações de compensação são feitas automaticamente pelo sistema. Mas também, cerca de 30% é selecionado para análise manual. O sistema não consegue, com base nas informações que tem, fazer uma decisão automática, e joga para análise manual dos auditores fiscais. Muitas dessas vezes, esses são os de mais risco, né? Porque compensações muito altas tendem a cair na análise manual para não ser homologado automaticamente e correr o risco. E o estoque de processos que chegam de solicitação, são processos eletrônicos, você faz a solicitação, as empresas fazem uma solicitação pela Perdecomp, que é o nome do sistema, e esses trabalhos que são selecionados para trabalho manual do auditor têm crescido bastante em número, né, não tem uma tendência de crescimento, mas muito mais em valor da solicitação de compensação de crédito. Como a gente pode ver, por exemplo, aqui a gente tem o número de formulários que são solicitados, né, isso aqui está em milhares, então foi 1 milhão de solicitações em 2014. Isso, 30% mais ou menos, vai para a análise manual. E, em valor, vocês verem que tem uma crescente aqui bastante grande, né? A gente sempre, quando fala de Receita Federal, a gente fala em arrecadação e trilhão de arrecadação, mas vocês veem que esse é um processo que, às vezes, as pessoas nem conhecem, mas que tem um valor bastante considerável, né? Ano passado, teve 87 bilhões de solicitação de compensação de crédito analisada, automaticamente e manualmente. Bom, então, qual que é o problema, né? É a gente tentar... O problema é você correr o risco de deixar de selecionar algumas compensações que seriam indeferidas, né, ou que não seriam aceitas. Porque, como eu tenho um volume muito grande de trabalho, muitas unidades não conseguem ver todas as solicitações. Então, elas fazem a seleção baseada em alguns critérios. E a ideia desse trabalho é tentar criar modelos preditivos com base em todo o histórico que já tem trabalhado, que desde 2003 é feito esse tipo de avaliação, então tem um histórico gigantesco de uma base já classificada. Essa solicitação é deferida, essa solicitação não é deferida, é aceita ou não aceita. Então, a gente tem essa base inteira e a ideia é criar um modelo preditivo para poder melhorar essa seleção dos novos processos que são solicitados. E, assim, reduzir o risco para que eu escolha aqueles que têm um maior risco de deferimento, né? Por mais que eu tenha uma solicitação de compensação de 1 milhão e uma de 100 mil, mas se eu tiver 90% de certeza que a de 100 mil ela está errada, talvez seja mais interessante eu ver essa de 100 mil e não ver essa de 1 milhão. Né? Isso é só um exemplo. Bom, como eu disse para vocês, esse é um trabalho que está sendo feito na computação aplicada. Né? O meu orientador é o professor Dr. João Carlos Félix, e o meu orientador é o Romeu Novaes. E eu esqueci de tirar o comentário ali. Né? Esse cara está em todas. E a ideia do trabalho é justamente a gente tentar predizer, né, tentar melhorar essa seleção de solicitações de compensação com base em modelos preditivos. Bom, metodologia todo mundo já está careca de saber, né, que é o CRISP-DM, que é uma metodologia interessante e que faz muito bem a gente seguir esses passos, muito para quem é da área de tecnologia, de exatas. Né, eu tenho formação em tecnologia também, e como teve alguma colega que falou que TI gosta de sair correndo e resolver os problemas, acho que foi a Patrícia ontem, né? E pior que é verdade, às vezes você nem entende direito o negócio, sai correndo, quer resolver, então você passar passo a passo para poder entender bem o negócio, é uma das coisas que eu acho mais importantes, e você definir questões bem definidas, né? Você dizer quais são as questões que você quer responder do negócio, para ter um norte e fazer um bom trabalho e ter um resultado no final do seu trabalho. Então, no caso do nosso trabalho, a gente quer responder duas coisas. Né? A gente quer saber quais são as características da compensação e do contribuinte que mais influenciam na decisão de aceitar essa solicitação de compensação ou não, e, a partir daí, também tentar predizer quais são aquelas solicitações de compensação que têm o maior risco de não serem aceitas, né? Que deveriam ser trabalhadas. O nosso ensaio inicial foi na primeira região fiscal. A gente
eu tive uma ajuda bastante grande do auditor fiscal, no Márcio Vital, que trabalha com compensação, ele conhece bem, é um especialista nisso. Em termos de Brasil, é uma amostra que não é muito grande, mas é uma amostra que já dá para fazer um trabalho interessante. As bases da Receita elas estão em muitas arquiteturas diferentes, a gente tem uma dificuldade muito grande, tem coisa em Natural, tem coisa em SQL Server, tem coisa em Oracle, tem coisa em tudo que já foi inventado. Acho que o CERP fez um laboratório lá e fez todos os sistemas possíveis. Né? E a gente tem essa dificuldade, a gente sabe que todos os órgãos têm essa dificuldade, mas lá fazer as extrações são bastante difíceis, então a gente fez uma amostra inicial da primeira região fiscal. E foram extraídas mais ou menos 8.000 famílias que foram trabalhadas manualmente por autores fiscais. Aí você fala, ué, você não falou em família, que diabo de família é isso? Né? Você tem um crédito, né? Eu paguei lá R$1.000 a mais no meu DARF, no meu Carnê-Leão. Eu posso solicitar quantas vezes eu quiser essa compensação em quantos valores eu quiser. Né? Porque se eu quiser compensando de 10 em 10 reais, eu posso compensar. Então, o natural é analisar todas as solicitações de compensação que são desse crédito. Então, todas as solicitações de compensação desse crédito são uma família. Né? Então, aqui, essas 8.000, na verdade, tem um monte de solicitações ali dentro, mas como se fosse 8.000 créditos, né, que são solicitados. A preparação dos dados foram os tratamentos básicos, né, retirada de acentos, exclusão de linhas com poucas informações, transformação de tipo de dados. Foi tudo utilizando o RStudio, né, e mais na frente, eu não sei se eu falo do pacote, mas a gente usa o pacote Caret para poder fazer, principalmente, os algoritmos para edição. E o investimento foi muito baixo. Né? Foi até uma pergunta interessante que fizeram ontem, porque, na verdade, é só o tempo que eu faço no mestrado, né? E usando o software gratuito, que é o R. Bom, na hora de preparar os dados, e até um pouquinho antes do entendimento do negócio, a gente teve que fazer uma decisão, porque, como eu falei para vocês, a gente está analisando famílias. Então, uma família ela tem um monte de solicitações ali dentro. E a gente definiu esse limite arbitrário. Na verdade, ele é semi-arbitrário, porque ele foi feito usando conhecimento de alguns especialistas, e que a gente determina que, acima de 70% do valor não aceito, então eu tenho 70% do valor que foi indeferido, ele solicitou aquele tanto de compensação, mas, na verdade, ele só teve de 30 para baixo, essa família é considerada indeferida. E, do contrário, ela é considerada deferida, ou aceita. Né? Do total de variáveis, que são as características do contribuinte e da compensação, que é uma coisa que eu não posso trazer aqui, infelizmente, que tem algumas informações que podem ter sigilo fiscal, mas só para a gente poder saber da técnica. A gente selecionou 8, né, com base nos especialistas. Eles disseram, essas 8 são as 8 características que mais influenciam, né, porque a gente tinha 30 e tantas e selecionou para 8. E, além disso, para responder as perguntas lá do negócio, a gente resolveu utilizar uma regressão logística para poder reduzir ainda mais essas colunas, para poder criar os modelos preditivos. A gente queria fazer esse teste para saber se valia a pena criar os modelos preditivos só com aquelas variáveis que fossem interessantes estatisticamente demonstradas pela regressão logística. Depois que foi feito isso, somente 4 das 8 características se mostraram importantes estatisticamente para poder definir se a solicitação vai ser aceita ou não. E, depois disso, foi criados os modelos preditivos, finalmente, utilizando esses 3 algoritmos, né? A própria regressão logística, Naive Bayes e Random Forests. Para todos os modelos, né, a gente usou uma base. Esses 8.000 foram separados em 80-20, 80 para treinamento e 20 para teste. A validação foi feita com Tenfold Cross Validation, que o pessoal já explicou aqui mais ou menos o que é. Mas é basicamente você pegar essa base de treinamento e separar ela em 10 pedacinhos e fazer a validação em todas elas e pegar uma média, para você não pegar nem o melhor modelo, que pode estar, né, overfitted para isso, e nem pegar o pior. Né? Então, ele pega um modelo menos sobreajustado ali. Então, você não precisa separar a base em 3. Usando isso, você pode separar só em treinamento e teste. Bom, esse foi o resultado da matriz de confusão. Né? Eu nem mostrei aqui, nem falei para vocês como é que é o conceito, mas ele é mais ou menos simples. Aqui é tudo que eu prediz, que o algoritmo previu como deferido, e aqui como indeferido, e aqui na referência eu tenho que é a realidade. Né? Então, na verdade, a minha diagonal principal aqui
vai me dizer meus acertos e a diagonal secundária vai me dizer os meus erros. Isso em termos de acurácia, especificidade, sensibilidade e F-measure, deu mais ou menos esses resultados, que o melhorzinho deu próximo de 70% nesse primeiro teste que a gente fez. Bom, em avaliação, uma avaliação que a gente fez para poder saber se usar a regressão logística antes de tudo, antes de criar o modelo preditivo, para escolher o que você vai usar no modelo preditivo, pareceu ser uma boa técnica, né? É uma coisa que precisa ser refeita com outras amostras, outros modelos para poder saber se funciona bem, mas a gente fez os testes criando os modelos preditivos com as 8 características iniciais e a gente não conseguiu bons resultados, né? Usando só aquilo que foi selecionado pela regressão logística, a gente teve um resultado interessante. Mas uma coisa é você acertar, né? Muitos dos trabalhos que a gente viu aqui, bastava você acertar, você ter uma boa acurácia que você conseguia pegar esse negócio e implantar. Na receita e nesse processo, a gente não levou em conta o valor. Então, imagina que eu tenho lá uma unidade que tem 1000 processos para poder analisar, só que eu só tenho capacidade de ver 500. Se eu pegar esses processos em ordem decrescente de valor e selecionar os 500, eu deveria, né, o meu modelo preditivo deveria ser um pouquinho melhor do que isso, né? Porque eu estou usando, devo fazer extração, treinar o pessoal em R, fazer um monte de coisa, criar um modelo preditivo para chegar lá na hora, eu acertar 70%, mas na verdade o valor que eu vou estar indeferindo é menor do que se eu escolhesse na ordem, né? E aí, quando a gente foi fazer esse teste, foi um desastre completo, né? Acertava 70%, mas todos os modelos preditivos eram uma porcaria. Era muito melhor você pegar e fazer selecionar pelo valor mesmo, sem muito raciocínio nem nada. Então, a gente acabou voltando para o entendimento do negócio, porque a gente juntou todas as solicitações de compensação, independente do tipo de crédito. E tem vários tipos de crédito. Tem crédito de IPI, de imposto de renda, de PIS/COFINS. Então, a gente voltou para poder saber se, pelo menos para algum deles, a gente conseguia fazer um modelo que batesse essa maneira mais simplória de escolher pelo valor, né? E o resultado foi um pouco melhor, a gente não conseguiu tantos modelos melhores, mas a gente conseguiu alguns. Um deles é esse aqui. A gente teve que perdão, deixa eu só voltar aqui. A gente teve que criar um indicador, né, para poder um indicador de processo, para poder saber de performance de processo. E o que a gente escolheu foi, para cada processo analisado, quanto que eu consegui indeferir disso, né? Quanto eu consegui trazer de volta para os cofres. Ou seja, o cara pediu R$1.000, só que, na verdade, ele só tinha direito a 500. Então, eu quero saber, por processo analisado, se o modelo preditivo foi melhor do que essa análise simplesmente pelo valor. E aqui a gente conseguiu, para especificamente esse tipo de crédito, que é PIS/COFINS de mercado interno, que não vem ao caso, explicar o porquê, mas a gente conseguiu um processo, na verdade, nem sempre é feito assim, mas muitas unidades é feito assim, selecionado pelo valor, e o modelo preditivo conseguiu ser melhor do que o processo atual. Então, foi uma característica interessante, teve um ganho aí de mais de 10%. E deixa eu só voltar um pouquinho aqui. E a gente fazendo, para ter uma ideia bem por cima, a gente fez alguns cálculos para poder ter noção, se a gente conseguisse ter a sorte de ter esse mesmo ganho com esse modelo preditivo em todos, né, isso não vai acontecer nunca. Mas, se a gente conseguisse alguma coisa próxima disso, para todos os processos são selecionados e trabalhados, daria um ganho de centenas de milhões de reais, né? É muita coisa que se conseguiria selecionar melhor do que baseado somente no valor. Bom, uma coisa que a gente não fez também, que a gente deve fazer nos próximos passos, eu acho que vai melhorar bastante a seleção. Por exemplo, aqui em Brasília, se eu tenho uma compensação do Banco do Brasil de 100 milhões de reais, essa compensação ela sempre vai ser vista, ela nunca vai deixar de ser selecionada. Então, a gente não fez essa análise de outliers e de instituições que sempre vão ser observadas. Então, a gente vai fazer isso nas próximas semanas, retirar todos os outliers e instituições financeiras e todas essas, que as compensações sempre vão ser vistas, a solicitação de compensação desse pessoal sempre vai ser visto. E aí, sim, aqueles que você não sabe se vai ver ou não, a gente faz esse modelo, né? Amostras maiores também, pegar a 8ª região fiscal, que é São Paulo, que é basicamente metade das empresas do Brasil. E, a partir de modelos de boa predição, aplicar em algumas unidades como piloto e, a partir daí, colocar como um processo mesmo de implantação dentro da Receita Federal. Bom, acho que eu
estou no tempo aí direitinho. Eu deixei aqui o meu contato, se quiserem entrar em contato. Eu devia ter colocado aqui também que a gente teve uma publicação desse trabalho num evento em Valência, que eu apresentei semana passada. Lá tem o artigo, mas quem quiser pode me mandar um e-mail, que eu mando o artigo inteiro do que foi feito. Lá tem muito mais detalhes do que obviamente. E o colega Márcio Vital me ajudou bastante também nas extrações dos dados da primeira região fiscal. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite do Dr. Romeu, da CGU e da TCU. E eu sempre gosto muito desse tipo de evento, porque a gente quer muito mais do que aprender o que vai ser feito aqui, é muito mais ter os contatos com as pessoas e saberem que é possível ter esse tipo de aplicação. E eu estou à disposição para poder ajudá-los no que quiser e vou encher a paciência de vários aí que eu já vi as apresentações também. Obrigado.